Explicação da aula de História do dia 15 de setembro. A ocupação do interior do Brasil no século XVIII e XIX também foi resultado da ação dos tropeiros. Os tropeiros percorriam grandes distâncias para abastecer as minas com várias mercadorias e com muares, isto é, mulas e burros. Esses animais eram necessários para transportar todo tipo de carga, além do ouro da região, das minas para os portos, de onde seguia para Portugal. Os animais eram criados principalmente no Rio Grande do Sul e depois levados para Sorocaba, no interior do estado de São Paulo, onde eram vendidos, seguindo muitas vezes para minas de ouro. Assim, os tropeiros iam abrindo caminhos em matas e campos. O trabalho dos tropeiros foi importante para a ocupação do sul do Brasil pelos colonizadores portugueses e por seus descendentes. Muitas cidades se originaram de locais de pouso dos tropeiros. Número 1. Como são transportadas as mercadorias atualmente de uma região a outro país? Hoje, ele quer saber de hoje. As mercadorias são transportadas de caminhão, pela rodovia, né? Ou pode ser transportado pelo ferro, né? Pelo trem de ferro. Pode ser por barco, por navio, né? E pelos aviões. Então, dessa forma que as mercadorias podem ser transformadas nos dias de hoje. O número 2 não é para fazer, e assim também aprendo não é para fazer da página 73. Página 74. No fim do século XVIII, o café começou a ser cultivado no Vale do Rio Paraíba do Sul, no estado do Rio Grande do Norte. Daí se expandiu no século XIX e XX para as regiões vizinhas, por quase todo o estado de São Paulo e depois para o sul de Minas Gerais e o norte do Paraná, tornando-se a maior riqueza econômica do país. Em pouco tempo, a produção cafeeira do estado de São Paulo atraiu muitos trabalhadores para a região. Hoje, o café é cultivado, principalmente em Minas Gerais, no Paraná e no Espírito Santo. Nas fazendas de café, trabalhavam de início os negros escravizados. Muitos deles foram trazidos das regiões das minas, que já não produzia tanto ouro. A partir de 1850, a mão de obra escravizada foi aos poucos sendo substituída pela mão de obra remunerada dos imigrantes europeus. Então, nós temos um mapa aqui, né, onde nós temos a legenda, que está de laranja bem clarinho, é a área de cultivo do café. Então, está aqui, ó, na região aqui do Rio de Janeiro, São Paulo, né, onde era cultivado aí o café. O eixo de expansão no século XIX, né, eram do Rio de Janeiro para o São Paulo. Eixo de expansão do século XX, né, saía de São Paulo e ia para o Paraná. Número 1. Quais tipos de mão de obra foram utilizados no plantio de café desde as primeiras lavouras até hoje? Primeiro, a mão de obra africana e afrodescendente escravizada, e depois a mão de obra europeia e imigrante remunerada. Atualmente, trabalhadores da própria região em que as plantações estão localizadas. O que ocorreu em 1850 no Brasil? Quem impulsionou a substituição da mão de obra escravizada pela dos imigrantes europeus? Então, o que aconteceu foi a proibição do tráfico de escravos. Página 75. Na segunda metade do século XIX, alguns proprietários de terras começaram a investir o dinheiro da venda do café em indústrias. As indústrias também utilizavam mão de obra imigrante. Com a industrialização, a economia do estado de São Paulo cresceu muito, precisando cada vez mais trabalhadores, que vinham tanto de outros países quanto de outros cantos do Brasil. Então, número 1. Quais são as atividades econômicas que mais atraem a população atualmente no seu município ou região? Então, aqui, no nosso município de Goiás, a atividade econômica que mais atrai as pessoas para virem para cá são as indústrias farmacêuticas, né? Que se destacam lá no DAIA. 2. Preencha o quadro abaixo com as informações pedidas. Estados produtores de café no século XIX. Então, no século XIX,
nós tínhamos o Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, que eram os produtores de café. E os estados produtores de café atualmente continua São Paulo, o Paraná, Espírito Santo e Minas Gerais. Página 76. As atividades econômicas do passado foram muito importantes para a ocupação do território brasileiro. A população brasileira, segundo projeção do IBGE, será de mais de 209 milhões de habitantes em 2020. Ela está desigualmente distribuída no país. Há áreas com muitos habitantes e outras com menos, o que é consequência do tipo de ocupação do território desde o início da colonização até os dias atuais. Observe o mapa a seguir. Então, aqui nós temos uma distribuição da população em 2012. Nós temos uma legenda onde o que está de amarelo são áreas menos povoadas. Então, a área menos povoada são Boa Vista, Macapá, Manaus, Rio Branco, Porto Velho, Cuiabá, Campo Grande. Um pedacinho de Goiás, um pedacinho de Palmas e um pedacinho de Teresina, Salvador e Belo Horizonte. Área mais povoadas ou menos povoadas, que está de amarelo bem clarinho, né? Nós temos aqui um pedaço do Belém, né? São Luís, Teresina, a região nordeste aqui quase toda. Um pedaço de Goiás, né? E vai indo. Áreas mais povoadas, que está de uma cor mais escura. Então, nós temos aqui um pedaço de Belém, um pedaço de Teresina, Fortaleza, né? Esse pedaço aqui do Nordeste todinho, né? Nós temos aqui Vitória, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, praticamente quase tudo, um pedaço de Cuiabá e Florianópolis. Número 1. Escreva o nome de um estado brasileiro muito povoado. Então, você vai olhar aqui na legenda qual que é o mais povoado e vai colocar. E um estado brasileiro pouco povoado. Olha na legenda, pouco povoado, escolhe um estado e coloca aqui. Número 2. Qual é o estado onde você mora? Nós moramos no estado de Goiás, que tá bem aqui, ó. Ele é muito ou pouco povoado? Ele está o quê? Olha aqui, ó. Nós estamos aqui, ó. Então, a nossa área é o que? Mais povoada, né? Então, nosso estado é mais povoado. Qual dessas áreas é mais povoado? O litoral ou o interior do país? O litoral. Então, resolva as atividades e depois manda as fotos para mim.